vamos entender tudo sobre a Nervos Network. A Nervos Network é uma plataforma de primeira camada de contratos inteligentes. Isso significa que ela está no mesmo setor de criptos como a Ethereum, a Avalanche, Solana e Phantom. Ela utiliza o Proof of Work, que é um algoritmo de consenso de mineração por poder computacional parecido com o algoritmo do Bitcoin. Além disso, ela vai agregar soluções de segunda camada de maneira nativa. Tem um token CKB, que é utilizado para poder alugar espaço no armazenamento da blockchain, e outra característica muito relevante dela é que ela oferece soluções de interoperabilidade, ou seja, de conexões com outras blockchains, com outras criptos. Mas isso aqui foi só uma olhada inicial, vamos nos aprofundar em cada um desses pontos para entender se ela pode ou não ser um bom investimento. Primeiro aqui falando da proposta de valor, como que a Nervos Network busca se diferenciar nesse mercado. Um primeiro ponto é a analogia do suíte de soluções, ou seja, ela quer ser uma espécie de one-stop shop de cripto, onde o seu usuário final consegue encontrar vários tipos de soluções diferentes. É por isso que ela já tem as soluções de segunda camada ali de maneira nativa nesse ecossistema. E é muito interessante o relacionamento dela com relação ao armazenamento de dados. Então os tokens CKBs, eles conseguem ser utilizados cada um para poder pagar por 1 byte de armazenamento na blockchain da Nervos Network. E ela também utiliza um modelo de células que é muito parecido com o modelo UXTO, que é utilizado lá na blockchain do Bitcoin, e ele é conhecido por poder agregar contratos inteligentes e armazenamento de dados sem utilizar um modelo de saldos e contas para essas operações. E outra característica interessante é que a Nervos Network é ASIC Resistance. Isso significa que ela é resistente contra a centralização da mineração dos tokens CKB na mão de poucas máquinas especializadas. Outras características interessantes que a gente pode citar aqui é que ela é forkless, ou seja, é feita para prevenir ao máximo possível que a rede seja dividida, e para que a evolução dela ocorra de uma maneira mais harmônica possível, ela tem um foco no estado, enquanto que a maioria das blockchains prioriza a execução. A Nervos Network vai priorizar o armazenamento de dados com o ETH, que seria o seu computador virtual, e o CKB, que é justamente esse sistema de armazenamento e que também dá nome ao token dessa blockchain. Ela é multilinguagem por meio da CKB VM, que é a sua máquina virtual que suporta linguagens de programação como JavaScript, Rust e C. E no futuro ela pretende também suportar Solidity, Viper e Pluto. E nessa blockchain a gente também consegue gerar outros tokens além do CKB. A CKB foi fundada em 2018 por um grupo de cientistas da computação chineses, sendo que um deles se destaca mais, que é o Zhang Xie, porque além de ser arquiteto da rede, ele também é um ex-funcionário que trabalhou no desenvolvimento da Ethereum. A Nervos já capturou cerca de 128 milhões de dólares em investimentos, só que uma coisa que chama atenção é que esses investimentos só foram realizados em outubro de 2018, outubro de 2019 e novembro de 2019. Isso significa que a Nervos Network poderia estar pouco capitalizada para poder sobreviver nesse período de baixa do mercado. O CKB é um token inflacionário com 33,6 bilhões de criptos sendo mintadas ali no seu bloco Gênesis, e chama atenção principalmente os 25% desses tokens que são direcionados para queima e 35,5% que estão ali alocados em vendas públicas e privadas. Agora vamos falar de fato dos casos de uso do token da CKB. Por que alguém gostaria de comprar esse token e por que ele poderia se valorizar no futuro? O primeiro deles, e que chama mais atenção, é o armazenamento de dados. Então, como eu estava dizendo, uma pessoa poderia pagar com um CKB para poder utilizar 1 byte de armazenamento na blockchain da Nervos Network. Outros dois usos que são mais comuns em outras plataformas de contratos inteligentes é o caso do processamento, que seria a execução dos contratos inteligentes, e o transactions, a segurança, que é para garantir de fato a validação e o consenso que acontece nessa rede. Já o quarto caso, ele também é um pouco mais característico da Nervos Network, apesar de que ele seria uma espécie de staking que acontece em outras redes, só que ele é feito na Nervos DAO.
e ele é utilizado justamente para que os investidores consigam escapar da inflação do token, depositando ali os seus CKBs para conseguir um determinado rendimento. Uma característica interessante é que, além do Proof of Work, que é esse algoritmo de consenso, que é muito parecido com o algoritmo de consenso do Bitcoin, a Nervos também vai passar por uma série de halvings que deve acontecer, assim como no caso do Bitcoin, de 4 em 4 anos, e também existe uma emissão secundária de tokens para 3 principais objetivos, que seriam para alimentar os mineradores, ou seja, aqueles que estão cuidando desse armazenamento todo, a Nervos DAO, que seria de fato esse ambiente para que o investidor fuja da inflação, e por fim, a tesouraria, que é uma injeção de capital para poder assegurar o desenvolvimento do protocolo. O valor total dessas emissões, idealmente, estaria distribuído da seguinte forma: a gente teria 60% dos CKBs que estão pagando aluguel, ou seja, eles seriam emitidos pelos mineradores a partir daqueles CKBs que estavam ali sendo utilizados para poder pagar por armazenamento de dados. 35% dos CKBs estariam idealmente na Nervos DAO, com investidores que buscam escapar da inflação, e 5% dos CKBs estariam livres, ou seja, ou na tesouraria ou então sendo direcionados para a queima desses tokens. O problema é que o cenário atual dos tokens da Nervos está muito diferente daquele cenário idealizado que foi imaginado pelo time. Atualmente, a gente tem só 12% dos CKBs nesse pagamento de aluguel, contra aquela expectativa de 60%, 20% dos CKBs na Nervos DAO contra uma expectativa de 35%, e 68% dos CKBs estão livres, enquanto que a expectativa para CKBs livres teria que ser de apenas 5%, enquanto que a expectativa para a emissão de CKBs livres teria que ser de apenas 5%. Uma coisa interessante é que os CKBs que são utilizados para poder pagar o aluguel, ou seja, para poder pagar um espaço de armazenamento na blockchain, não são elegíveis para poderem entrar ali na Nervos DAO. Isso significa que esses usuários estão sofrendo com a inflação, enquanto que os membros ali da Nervos DAO estão sendo recompensados. E isso começa a mostrar um ponto de atenção muito forte do ativo, que é o fato de que aquele caso de uso inicial que tinha sido desenvolvido para o funcionamento do token não está sendo de fato demandado pelos usuários. Então eles não estão de fato utilizando os CKBs para poder pagar por armazenamento na blockchain.